Shalom, shalom, shalom. Se você é a primeira vez que acessa esse canal, eu dou as boas-vindas. Esse é o canal Em Tempos de Angústia, vamos falar de esperança. Aqui a gente traz estudos, ensinos bíblicos, ok? Sinta-se à vontade no nosso canal. Depois, se você gostar dos conteúdos, eu peço que você curta, compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas possam, né, receber da palavra de Deus. Nós vamos ler em 2 Reis 4:38 até o 41. É bem curto o texto que fala sobre a panela envenenada ou morte na panela. Estamos aqui no tempo do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele foi um sucessor, profeta sucessor de Elias, inclusive ele caminhou com Elias. Ele recebe, né, a porção dobrada ou a unção dobrada de Elias. Ele foi um profeta muito poderoso no tempo dele. E ali, né, ele estava ali reunido num lugar com outros profetas, né? Dá-se a entender que estivessem ali como se fosse numa escola de profetas, num discipulado, enfim. Então, Eliseu voltou a Gilgal quando a fome reinava na região. Estando os irmãos profetas sentados à sua frente, ele disse ao seu servo: põe a panela grande no fogo e prepara uma sopa para os irmãos profetas. Então, a gente já leu lá no início que a fome reinava na região, tá? Um deles saiu ao campo para apanhar verdura. Um deles aqui a gente não consegue entender quem era, se era um dos servos ou um dos irmãos profetas, né? Mas enfim, uma pessoa, né, saiu ao campo para apanhar verdura e encontrou videiras selvagens. Colheu delas coloquíntidas. Vamos ver aqui, né, o que diz. Frutos amaríssimos e de um violento efeito purgativo, enchendo o manto. Eu estive pesquisando, né, essa erva daninha, vamos chamar assim, que ele achou, ela tinha é como se fosse uma trepadeira, as folhas do aspecto de uma videira, o fruto parecido do tamanho e parecido com uma laranja, tá? Então, ele achou aquilo ali e a gente, novamente repetindo, que era um tempo de fome. Então, provavelmente, eram poucas as coisas que podiam se encontrar ali, né? Então, ele provavelmente viu a aparência, né, daquela planta. Por mais que não conhecesse, né, ele olhou a aparência. Então, primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, né, aparência, né? Muitas vezes a aparência nos engana, né? Muita das vezes a aparência engana. Faltou para ele discernimento e também uma prudência, né? Uma prudência. A prudência vocês vão entender agora que eu vou ler para vocês. Então, foi pela aparência, viu que aquela planta era bonita. Lembra que Eva também, né? Caiu nessa armadilha, né? Da sedução do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, faltou discernimento para ele, né? E prudência. Voltou e cortou-as em pedaços dentro da panela de sopa sem saber o que era. Veja bem, ele, ao invés de, quem sabe, chegar até Eliseu, mostrar a planta para Eliseu, afinal de contas, Eliseu ali era um líder, né? Era o profeta ali, líder daquela comunidade. Ele deveria, pela prudência, fazer isso, mas ele não fez. Ele chega e já lança aquele fruto, né, naquela panela de água para fazer aquele ensopado. Ele, como uma verdura, na verdade, né? Uma sopa tem verdura, né? Distribuíram-na aos homens para que comessem. Então, ele preparou aquele ensopado, distribuíram ali para os profetas,
para que comessem. Porém, logo que provaram da sopa, soltaram um grito: Homem de Deus, a morte está na panela. E não puderam mais comer. Então, pela graça de Deus, né, que tinham homens ali com discernimento e já discerniram que aquilo ali não era uma coisa boa de se comer, né? Tanto é que gritaram: Homem de Deus, chamando Eliseu, né? A morte na panela. Então Eliseu disse: Trazei-me farinha. Jogou farinha na panela e disse: Serve aos homens para que comam. E já não havia nada de nocivo na panela. Bom, panela é o lugar onde a gente prepara os alimentos, né? E aqui nós vamos trazer para um contexto espiritual de alimento. Qual é o melhor alimento que a gente tem que se alimentar espiritualmente falando? A palavra de Deus, né? A palavra de Deus pura, sem nenhum acréscimo, tá? Ela não necessita de acréscimos ou de condimentos, não. Ela tem o tempero na medida certa. Tá? Então, esse é o ingrediente principal que tem que vir, eu diria o único ingrediente desta panela, tá? Aí eu selecionei aqui alguns ingredientes, algumas ervas daninhas que trazem morte na panela. Então, coisas que são acrescentadas na panela e que podem matar, né, espiritualmente as pessoas. Então, o primeiro ingrediente venenoso, né, que pode levar essa morte é o pecado. Pode não, ele leva, né? O pecado quando ele não é confessado, não há arrependimento, a pessoa, ela morre naquele pecado, ela morre eternamente, tá? Então, isso é morte na panela. Então, pecado eu coloquei aqui como primeiro, né? Na verdade, tudo que nós vamos falar daqui para baixo é pecado, tá? Mas eu coloquei aqui pecado de uma forma mais generalista para que vocês entendam. A segunda coisa que eu coloquei aqui é o liberalismo religioso. Eu gosto muito de enfatizar que tudo, em todos os aspectos da nossa vida tem que haver equilíbrio, ok? A palavra de Deus, ela é extremamente equilibrada. Em tudo ela tem o equilíbrio, porque o nosso Deus é equilibrado. O nosso Deus, ele tem a dose perfeita de todas as coisas, tá? E o que é o liberalismo religioso? O que é ser liberal? É aceitar qualquer coisa. Infelizmente, hoje, os templos religiosos, e aqui entenda, alguns, não todos, tá? Ainda existe um remanescente de denominações religiosas ainda que se mantêm fiéis às Sagradas Escrituras. Mas estas igrejas mais consideradas, abre aspas, modernas, são igrejas de liberalismo religioso, que estão aceitando tudo. É aquela frase, né? Deus é amor, né? Então, Deus é só amor, Deus não é mais justiça. A justiça de Deus eles anularam, não existe mais justiça. É somente Deus é amor. Então, é sim ao aborto, é sim à ideologia de gênero, é sim para tudo, é sim para você ter múltiplos casamentos, é sim para o adultério, é sim para a fornicação, é sim para os vícios, é sim para tudo, tá? Isso é o liberalismo, comporta qualquer coisa, ok? Aquela questão, todos os caminhos levam a Deus, né? Inclusive, este Papa falecido, né, o Francisco, isso era o que ele dizia, né? Que não é só através de Jesus, de Yahushua HaMashiach, que nós chegamos a Deus. Não, todos os caminhos levam a Deus. Isso você pesquisa no Google, na internet, que isso é uma frase que ele falou, que todos os caminhos levam a Deus.
Isso é veneno na panela, tá? Nós estamos falando de veneno na panela. A idolatria moderna, nós sabemos que Israel, ela cai toda vez por causa de idolatria. Isso é apostasia. Apostasia é adultério, é divórcio de Deus, ok? É se divorciar de Deus. Então, o que é a idolatria moderna? Hoje, principalmente o sistema religioso evangélico, né, pentecostal, eles são contra adorar estátuas de imagens de ídolos, mas a idolatria moderna é a líderes religiosos, é aos templos religiosos, tá? Então mudou o tipo, né? Mas a idolatria continua. A anomia, o que é a anomia? Nomos é lei, tá? O que é lei? É Torá. É na Torá que está todas as leis. Lei não é a melhor tradução, tá? Por quê? Porque a Torá é instrução. O Pai nos instrui por causa do livre-arbítrio, né? Você vai dizer sim para a instrução ou não, ok? Então, uma pessoa que é anomista, ela é contrário, ela não segue as leis, ela não segue a Torá. Então, este é outro veneno na panela. O conluio ou aliança entre política e religião, outro veneno na panela. Então, líderes se tornando políticos, políticos se tornando líderes religiosos, isso é veneno na panela. Outro veneno, se me faz feliz, Deus fica feliz, né? Isso aqui é muito bizarro, muito bizarro. Eu já falei isso em outros vídeos que, por exemplo, um psicopata, o que faz um psicopata feliz? Matar uma pessoa das formas mais bizarras possível. Se isso deixa o psicopata feliz, isso quer dizer que Deus fica feliz? Isso é muito bizarro, isso é muito trevoso, né? É muito trevoso. Então é veneno na panela, ok? Outros venenos na panela: orgulho, soberba, vaidade. Outro veneno na panela, autossuficiência. A autossuficiência, quando nós somos autossuficientes, quer dizer que você é suficiente em si mesmo. Quer dizer que você não precisa nem de Deus. E isso é muito perigoso. Hoje reina nas igrejas o antropocentrismo. Não é mais o teocentrismo, mas o teocentrismo, Deus no centro, mas é o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro. Outro veneno na panela, falsos profetas. Um veneno muito poderoso. Os falsos profetas. Neófitos, o que é um neófito? Neófito é aquele, um jovem, uma pessoa jovem inserida na comunidade religiosa, recém começando a aprender a palavra de Deus e já levantada como um líder, já levantada como um pastor, já levantado como um líder de jovens, já levantado como um líder de célula, já levantado como um profeta, tá? Então, o apóstolos, né? Então, o neófito, o próprio Paulo fala, né, que isso é um grande risco na comunidade de crentes, né, os neófitos. Outro veneno na panela, misticismo. Misticismo, o que é o misticismo? O conceito de misticismo, o místico, pode estar relacionado a Deus, ao Altíssimo, certo? Mas o misticismo que eu estou falando aqui é o misticismo ligado à nova era, tá? Ligado a todas essas questões realmente de magia, de feitiçaria gospel,
certo? Essa é a palavra. Feitiçaria gospel, com roupagens santas. Tem que tomar muito cuidado com esse veneno. Um veneno que está entrando com toda a força nas igrejas, é a feitiçaria gospel. Outro veneno na panela que eu botei aqui como fast food, a comida rápida. Ninguém mais quer perder tempo, né? Com pregação de palavra, não. Olha, meia hora já é um escândalo, né? Quanto mais 1 hora de pregação. Eu vejo aqui pelos vídeos que eu coloco no YouTube poucas visualizações, porque meus vídeos são longos, ninguém quer ouvir. Ninguém quer, entre aspas, perder tempo ouvindo, né? Por causa do quê? Por causa desses vídeos curtos, né? Shorts, TikTok, todos esses vídeos curtos está formando um tipo de gente que não suporta vídeos com mais de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. E o que você vai passar de mensagem numa refeição fast food? Nada. É algo que não tem substância em si. O fast food é uma comida que não sustenta. Não sustenta, é algo que não vai te dar aquilo que você precisa, né, para o seu corpo. Outros venenos na panela, o relativismo, tá? Tudo é relativo. Vãs filosofias, né? Junto com as vãs filosofias, os ventos de doutrinas, tá? A palavra diz que isso é satânico. A desobediência e insubmissão a Deus, aos líderes também, tá? Murmuração é veneno na panela. Nós temos o exemplo do povo lá no deserto, os murmuradores. Todos esses murmuradores morreram sem entrar na terra prometida. Veneno na panela, ok? E lembrando, né, Esaú, por causa da sua fome, cuidado com a fome, gente, cuidado com a fome. Ele vendeu a sua primogenitura. Ele buscou para si morte. Por quê? Porque ele vendeu aquilo que era mais precioso que ele iria herdar, que era a porção dobrada do primogênito. Isso não tinha volta, porque o seu irmão Jacó, ele recebeu essa porção dobrada da primogenitura. Amém? Bom, vendo, né, e eu gostaria que você deixe aí nos comentários algum veneno na panela que você lembre que eu não tenha lembrado aqui, né? Então, coloca aí para nós algum outro veneno na panela. A pergunta, né, que eu coloquei para vocês meditarem, de qual panela estamos nos alimentando? Nós temos que cuidar muito isso. A palavra diz que um pouco de fermento, ele leveda toda a massa. Tem que prestar atenção nisso. Prestar muito atenção. Bom, aqui quando eles gritam, né, homem de Deus, a morte está na panela, Eliseu só disse assim, trazei-me farinha. Olha que interessante. Do que é feito a farinha, né? Do trigo. Trigo, né? Trigo. Então, o antídoto, ou seja, o remédio para aquele veneno foi a farinha. O que nos traz à memória quando a gente fala de farinha? Vamos abrir agora em João 1:1. Diz assim, no princípio era o verbo, ou a palavra, né? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Que verbo é esse? Que palavra é essa? O Cristo, né? O Cristo. O pão vivo que desceu do céu. João 6 também, João no capítulo 6. No verso 48, diz assim, eu sou o pão da vida,
vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este pão é o que desce do céu para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Então essa farinha que Eliseu coloca representando ao Mashiach, representando que todo e qualquer alimento espiritual sem Cristo é veneno. Quando Cristo está fora da panela, presta bem atenção nisso. Quando colocamos Cristo fora da panela, pode contar que aquele alimento está envenenado. Depois no verso 57 de João 6 diz assim: assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim, viverá. Este é o pão que desceu do céu, ele não é como o que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente, eternamente. Ok? Então, esse foi o antídoto, esse é o antídoto para qualquer veneno na panela. Amém? Então, guardem essa palavra no coração de vocês e mais uma vez eu peço, né? Contribuam aí com o veneno aí que vocês possam ter lembrado para deixar aí nos comentários. Amém? Shalom, shalom.